Se você trabalha com vendas do agro e ainda comete algum desses 7 erros, eu tenho uma má notícia para te dar. Você está deixando dinheiro na mesa. Pior ainda, o seu concorrente está pegando esse dinheiro para ele. Em um mercado cada vez mais competitivo, onde todo mundo vende as mesmas coisas, quem vende melhor, vende mais. Mas se você ainda comete esses erros, está jogando contra o seu próprio time. Fica comigo até o final, porque além de te mostrar os erros fatais que podem estar travando sua performance, vou te dar uma solução prática para você virar o jogo e começar a vender mais agora. Primeira coisa, nenhuma universidade no Brasil ensina um agrônomo, um veterinário, um zootecnista a vender. E vou mais longe ainda. Quanto melhor a universidade na qual você se formou, quanto mais conceituada ela for, pior ela te preparou para a área de vendas. Porque você sabe, normalmente a gente costuma atribuir, especialmente nessa área, nas formações, nas profissões do agro, a gente costuma atribuir as grandes instituições de ensino, são as principais delas, as federais. Universidade Federal de Viçosa, Unesp, por aí vai. Só que tem um detalhe, se você observar, a vocação dessas instituições é para pesquisa. Sempre quando alguém está lá na Universidade Federal e diz que quer ir trabalhar na área comercial do agro, o cara é visto quase como um mercenário, como você só quer dinheiro, e a pesquisa, e a ciência. E o problema é que nem todas as pessoas têm vocação para a ciência. E se a gente observar, grande parte dos profissionais que se formaram recentemente ou que estão se formando, eles querem sim ir trabalhar na área de vendas do agro. Aí você tem um desalinhamento clássico, e esse é um ambiente que eu conheço muito, que eu vivencio muito enquanto professor acadêmico também, de que muitas pessoas existe um desalinhamento entre aquilo que a instituição oferece e aquilo que o mercado busca. Então, o profissional quer trabalhar com vendas do agro, o mercado está ávido por profissionais de vendas do agro, no entanto, a universidade não se prepara para isso. Eles passam 5, 6 anos, dependendo do curso lá, e não conseguem ter a formação necessária para ir trabalhar naquela área que ele almeja, que ele sonha trabalhar na carreira. E esse descasamento fica muito claro porque o mercado está explodindo de vagas. É fato que a gente percebe esse grande fenômeno que aconteceu nos últimos anos, que o mercado entende que, todo mundo na verdade, entende que o Brasil vai alimentar o mundo. Só que para alimentar o mundo, o nosso agro precisa de uma cadeia de distribuição de insumos com sementes, defensivos, fertilizantes, máquinas e implementos muito grande. Então o que acontece? Grandes fundos de investimento, com muito dinheiro, com a missão principal de fazer mais dinheiro, perceberam que para que o Brasil cumpra essa promessa, precisa do meu dinheiro. Então o que eles fizeram? Injetaram capital, comprando em fundos de investimentos nacionais ou de outros países, comprando revendas locais, e como a ideia, o modelo de crescimento desse tipo de negócio, dos fundos de investimento, não é uma coisa orgânica, chegar numa cidade, abrir uma loja, esperar uma formação de carteira, aquilo é muito lento. O que eles fazem? Eles tentaram crescer ao mesmo tempo, né? Só que muita gente fazendo isso ao mesmo tempo, com os dois pés na porta, que é como? Eu chego, compro uma rede de revendas, chego na cidade, compro todo mundo e crio a minha própria rede e compro imediatamente a minha base de clientes. Só que quando você começa todo mundo a fazer isso ao mesmo tempo, começa a ter uma disputa, um assédio muito grande de profissionais para trabalhar na área de vendas do agro. Então a gente percebe muitas empresas querendo crescer rápido ao mesmo tempo, pouca má formação dos profissionais das universidades e poucas pessoas de fato disponíveis no mercado para serem contratadas. Então o que acontece? Essa disputa insana para uma empresa querendo tirar o profissional da outra, querendo comprar carteira de clientes, comprar mercado, e a gente já viu que essa conta não fecha, ela não fechou e não vai fechar. Só que o que a gente percebe? Esse cara que acabou de sair da faculdade, que está ávido para poder ir trabalhar na área comercial do agro, o que aconteceu com ele? Ele saiu da universidade com bastante conteúdo técnico. Só que aí o que acontece? A hora que ele chega lá no mercado, o que acontece? Ele tem bastante conhecimento técnico, mas tem zero de negociação. E primordialmente, não que o conhecimento agronômico, o conhecimento técnico dele não vai ser importante, mas primordialmente, para um cara performar em vendas no agro, ele tem que saber de vendas. Primordialmente de vendas. Então ele sai, com perdão da expressão aqui, louco para vomitar uma série de conceitos, coisas que ele aprendeu, só que ele até conhece tecnicamente os produtos, só que tem um detalhe, ele não conhece sobre venda. E aí o que é o resultado disso? O cara não bate a meta, ele deixa dinheiro na mesa e a empresa que o contratou está perdendo para a concorrência que tem um cara mais preparado. Então agora, se você aí está começando agora ou sente que pode melhorar suas vendas, eu quero que você preste atenção, porque eu vou te mostrar quais são os 7 erros comuns que fazem você perder vendas no agro.
E a gente começa falando, né, desses 7 erros. E como é que eu percebi esses 7 erros? Primeiro, desse contato das pessoas que me procuram querendo, Jabas, eu quero me ajuda na minha formação, eu quero me desenvolver, tanto com profissionais que já estão no mercado, quanto quem quer começar no mercado agora, mas principalmente, o principal meio que eu cheguei a esses 7 erros foi nessa minha vasta experiência de andar o Brasil todo treinando equipes de vendas, de distribuidoras de insumos, de fábricas de defensivos, de fertilizantes, de concessionária de máquinas e implementos agrícolas. Então eu vou treinando essas pessoas e eu percebi que essas deficiências elas são recorrentes. E esses 7 erros acontecem com uma frequência muito grande, não importa em qual lugar do Brasil, por conta dessa má formação que ele recebeu na universidade, esses 7 erros tendem a acontecer com uma frequência muito grande. E o primeiro erro que a gente vai falar é falar antes de perguntar. Quando você chega de frente ao produtor rural, você quer falar de você, quer falar do seu produto, quer falar da sua empresa, quer falar de um monte de coisa. Só que você entende que é o seguinte, no foco da venda consultiva, o foco deve estar nele, no produtor rural. O foco não é você, seu produto, ou sua revenda ou sua empresa. Então entenda que primeiro você precisa chegar ao produtor, fazer um diagnóstico de situação, entender o que é que está acontecendo com ele. Depois que você faz esse diagnóstico da situação, você começa a entender quais são os problemas que existem nessa situação que ele está. Você pega esses problemas e demonstra, você consegue identificar quais são as implicações, ou seja, quais são os sintomas que ele mais se queixa desses problemas que estão ali, para só aí, depois que você identificou as dores, os problemas, você vai desenhar uma necessidade. Então é muito importante que a solução para esse problema, que é falar antes de perguntar, é perguntar antes de oferecer qualquer produto. O seu papel é encontrar qual que é a dor e depois trazer uma solução para ele. Então já não chegue falando de solução para um problema que talvez ele não tenha. Então foque, concentre-se em entender qual a realidade do produtor que você está ali de frente. Então antes de você sair falando, é melhor você perguntar e ouvir mais do que falar. Segundo erro fatal que nós encontramos aqui, fazer acordos verbais. Já diria o meu pai que o velho e bom, o combinado não sai caro. Você tem que entender que numa venda complexa do agro, tem uma série de detalhes de acordos ali que envolve prazo de pagamento, condição de entrega, tipo de embalagem, se vai ser uma operação de barter, como é que vai ser a condição de pagamento, se vai ser prazo safra. Tem N circunstâncias ali que precisam ser acordadas. Então é muito importante que você vá documentando, à medida que você vai concluindo a negociação, tudo aquilo com o produtor. Porque do contrário, o seu produtor negocia com uma série de outros fornecedores, infelizmente. E você, felizmente, negocia com uma série de produtores. Você não vai guardar na sua cabeça aí todos os detalhes, tentando lembrar o que aconteceu. Então escreva e reafirma todos os termos da negociação para evitar essa confusão e esse desgaste. A dica prática, ao final de toda a negociação que você for concluindo, pegue e vá mandando mensagem de WhatsApp, que seja um áudio para o WhatsApp do seu produtor, que aí você documenta e já deixa aquele ali tudo acordado, você já pode passar para as próximas páginas. Você não precisa ficar o tempo todo tentando lembrando, o que foi que nós falamos mesmo? Porque lembre-se, o combinado não sai caro. Terceiro erro fatal, falar mal da concorrência. É isso mesmo. Se quando a concorrência, se você está na frente do produtor, você fala mal do concorrente, o sentimento que ele tem é que você pode não ser confiável. Cara, você não precisa jogar a lama no concorrente para mostrar que você faz, para fazer você parecer melhor. Isso o produtor acaba percebendo isso e entende isso aí como mal, como um traço ruim da sua personalidade. Então o que você tem que fazer? Foca nos diferenciais do seu produto e use termos neutros como padrão de mercado. Então você pode falar assim, então o meu produto tem esse diferencial, que, em vez de falar que aquele outro produto é ruim, mas aquilo que existe no mercado tem esse padrão. O padrão do meu produto é Y. Então, você consegue navegar nisso aqui sem se desgastar e sem fazer menção à concorrência. Você não precisa de ficar lá metendo pau e falando mal do cara. Você simplesmente dos produtos que existem no mercado. Simplesmente fale bem de você e use termos aleatórios como padrão de mercado. Mas não fique nomeando o produto X é ruim por esse problema. O cara já está no mercado, ele já viu de tudo, ele sabe o que funciona e o que não. Fique tranquilo. Nosso quarto erro fatal. Não acrescentar valor na negociação. Se você é daquele cara que ainda vai lá, manda proposta e depois fica mandando mensaginha no WhatsApp do tipo, vamos fechar? Já decidiu? Cara, tá fazendo tudo errado. Enquanto você tá só nessa aí de vamos fechar, já se decidiu, você
perdeu relevância. Você tem que se manter relevante para o produtor o tempo todo. De que forma? Mesmo que você já mandou a proposta, já está com a proposta formal do cliente, você mande informação para ele, mande um case de sucesso de um outro produtor seu que deu muito certo, você manda e ele vai reforçando o juízo de valor. Com certeza esse produtor está ouvindo outros concorrentes e aí você vai se mantendo relevante, você vai se mantendo ali no topo. Você pode mandar uma informação que às vezes não tem nada a ver com o seu produto, mas tem a ver com o negócio do seu produtor, e aí você, às vezes é uma cotação recente que saiu, alguma notícia que impacta no negócio dele, e você vai se mantendo relevante e você vai sendo lembrado o tempo todo. Então não fique só naquela de já se decidiu e aí vamos fechar. Saia dessa. Então é muito importante você se manter relevante e útil para o produtor. Quinto erro fatal: não usar provas sociais. É isso mesmo. Você tem um amplo histórico de outros produtores que tiveram experiências positivas, só que você não usa. Você deixa aquele ali escondido, guardado só para aquele produtor. Pelo contrário, use e abuse das provas sociais. Use e abuse das boas experiências que seus outros clientes tiveram com o seu produto para você ajudar a sensibilizar os próximos clientes que vão comprar de você. Deixa eu te falar, foi-se o tempo que a única fonte de informação do produtor para fazer juízo de valor do que é bom e o que era ruim era o vendedor que ele ouvia. Hoje ele conversa com o vizinho do lado, ele está em grupos de discussão de outros produtores, ele está em grupo de WhatsApp de gente do Brasil todo falando bem ou falando mal. E eu vou te falar, o que mais é capaz de converter uma negociação, de fechar uma negociação, não é o seu argumento de venda. É quando aquele produtor encontrar um outro produtor que se parece com ele, que teve um problema igual ao dele, usou a sua solução e deu certo. Então, nada melhor do que ouvir da própria boca daquele produtor que o seu produto funciona. Isso dá muito mais conforto, porque ele vai se colocar, ele tem muito mais facilidade de se colocar no lugar daquele produtor, porque afinal ele tem o mesmo problema, que usou a sua solução e resolveu, e ficou tudo certo para ele. Então, use e abuse de provas sociais. E uma dica importante aqui, bem prática. Qual que é o momento certo de colher uma prova social? No momento do encantamento. Sempre que você entregar mais daquilo que o produtor esperava, sempre que ele estiver impressionado com os seus resultados, cara, saca o seu telefone e fala assim, grava um vídeo para mim aqui pedindo, contando como é que foi a sua experiência. Coisa rápida, não precisa ser nada muito elaborado. Mas com isso, quando você pega o depoimento real de alguém que acabou de ser impactado positivamente, a chance disso impactar na sua conversão é muito maior. Então use e abuse das provas sociais. Sexto erro fatal: deixar o produtor conduzir a negociação. Deixa eu te falar uma coisa. Você é o profissional de vendas aqui. Você que, espero eu, foi formado, você é treinado para conduzir uma negociação. Se você deixar o produtor direcionar a conversa por ali, no início das negociações, cara, vai desandar. A primeira coisa que vai te perguntar é, o que você vai me vender? Ou, quanto que custa? Antes de você discutir problemas, soluções do cara, a situação dele, entender os problemas que ele tem, entender as necessidades, desenhar as necessidades para ele, ele já está querendo discutir preço. Ou você já está com aquela impressão de que ele foi ali para te empurrar algum produto. Então é muito importante. Você é o profissional de vendas aqui. Então sempre que, primeiro, você tem que ter um nível de consciência muito grande, uma presença de espírito diante do produtor, que eu estou aqui para negociar. E durante a negociação você tem que se manter concentrado. Você precisa entender o que é que está acontecendo, aquelas circunstâncias na negociação ali. E aí o que você faz? Você não deixe que o produtor leve a conversa para onde você não quer naquele momento. Então, dica bem prática. Primeiro passo, diagnóstico de situação. Você está ali para entender qual que é a situação. Não atropele querendo discutir produto ou serviço. Qual que é a situação? Depois, quais são os problemas que o seu produtor tem nesta situação que ele se encontra hoje? Quais são as dores? O que incomoda ele? Depois, você pega num trabalho de geração de valor, pegue esses problemas que às vezes parecem pequenos e isolados e mostre o quanto ele perde ou o quanto ele deixa de ganhar por conta desses problemas, que são as implicações. Só aí, quando ele entende as implicações e os efeitos daqueles problemas que às vezes pareciam pequenos, é que é a hora de você desenhar uma necessidade. Então, siga esse roteiro mental, a metodologia de venda consultiva, e você conduz a negociação. Não deixe que o produtor desande para onde você não quer. Muito importante para você conseguir chegar com bons índices de fechamento lá no final. E por fim, o nosso sétimo erro fatal, que é não ofertar produtos complementares. Não dá. Uma coisa que a gente discute bastante no meio aqui, em qualquer operação de vendas, é o que a gente chama de CAC, que é o custo de aquisição do cliente. Dá trabalho fazer uma primeira venda para um cliente. Agora, depois que você conseguiu concretizar uma venda para o cliente, lembre-se o tempo todo, o que mais
depois que esse cliente me comprou, que esse produtor me comprou esse produto, o que mais eu tenho de produto que vai ter uso complementar? Algum produto que pode ser feita aplicação em conjunto, que pode acelerar os resultados, pode catalisar os resultados daquilo ali. Lembre-se que se ele te comprou um produto para determinado estágio evolutivo da planta, tem uma série de outras demandas que também acontecem naquele período. O que mais acontece naquele momento de fazer aquele tipo de usar aquele produto que ele está comprando de você? Então é muito importante que com isso, quando você reduz o seu custo, você mantém o seu custo de aquisição de cliente, você aumenta os tickets de vendas, o que você faz? Você começa a ter mais rentabilidade. Por quê? A gasolina da sua caminhonete ou o diesel da sua caminhonete que foi lá para visitar o produtor é a mesma. O custo da sua remuneração, o custo fixo da sua remuneração é o mesmo. Vai aumentar naturalmente a comissão, mas quanto mais eu vendo para aquele mesmo produtor, e lembre-se, você aumentou o ticket, aumentou a rentabilidade, aumentou as margens e, principalmente, você freou a evolução do seu concorrente. Então, esses foram os nossos 7 erros. É muito importante que você entenda que se você comete algum desses 7 erros, você está perdendo vendas. É fundamental que você faça um trabalho de autoconsciência e diagnóstico e você pense comigo, cara, onde é que eu estou errando? E você tem que resolver hoje. Eu te apontei os erros fatais e te apontei exatamente como é que você faz para poder solucionar isso aqui. E lembre-se, o mercado agro não tem espaço para quem vende mal. A concorrência está se preparando. Eu quero saber, você vai continuar errando? Te digo mais, se você aí se você trabalha na área, se você é um profissional de vendas do agro, se você tem uma operação de vendas do agro, um gerente comercial, sócio de alguma empresa, se você quer um diagnóstico gratuito para o seu time de vendas para saber onde é que esse pessoal está errando, como é que a gente pode evoluir com isso aqui, a GV Pro Academia do RTB pode te ajudar. Acesse o site que está descrito aqui para saber o caminho para vender mais no agro, nos links que eu vou deixar aqui abaixo. Agora, eu quero que você comente aqui. Qual desses erros você mais tem encontrado no agro aí? Vamos trocar uma ideia. Fala comigo aí o que você vê na sua região, o que você gostaria de melhorar. Vamos trocar ideia porque é assim que a gente consegue evoluir, beleza? Um grande abraço e até a próxima.